noite, estamos aqui em mais um Vida Abundante Entrevista, o programa de entrevista aqui da Igreja Batista Monte Oreb, onde você conhece a vida de cada um dos irmãos e de outras pessoas que também chegam aqui para dar o seu testemunho, contar um pouquinho da sua história, contar como foi esse encontro com Jesus ou um evento assim muito significativo da sua vida. Se você também deseja aqui contar essa história, passe um zap para mim, passe com o seu nome para que a gente possa agendar uma data para você. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Crisão. E aí, Cris, como está você? Bem, graças a Deus. Boa noite, pastor. Muito bem. Cris está aqui, vai contar um pouquinho da sua história. Cris, você andou por São Paulo, né? Como é que foi essa história de você ir para lá, rapaz? Andei, eu morei 14 anos em São Paulo. Passei um bom tempo lá, né? Trabalhava. Quando foi em 96, foi quando eu ia passando em frente da igreja Jesus Cristo é Vida. Estava ouvindo um louvor. Acho que é um louvor até conhecido, pastor. Aquela Passei Espírito Santo de Deus, conhece? Talvez, assim de cabeça agora, eu não me lembro, não. Se você contar aí, sabe cantar, não? Um pedacinho, eu sou meio... O hino diz assim... Passeia Espírito Santo de Deus no meio do seu povo aqui. Mais ou menos aí. Eu sou certo. Não lembro dela não. Mas se você quiser entrar no grupo de louvor, daqui a 10 anos você treinando, você consegue. 10 anos? Porque tu não canta bem não. Diga aí. E aí você foi atraído por esse louvor? Aí eu vi... Tem uma menina chamada Luciana, estava louvando. E eu, nessa época, eu bebia, jogava futebol bastante, né? Era goleiro. Aí eu entrei na igreja. Não sei se foi porque eu vi a menina cantando ou se foi por causa também do hino, né, pastor? Aí aceitei Jesus. Tinha um culto lá e o pastor fez o apelo? Estava tendo um culto. Certo. Aí, ao término do culto, como acontece aqui também, o pastor fez um apelo. Entendi. E logo eu creio que Jesus me escolheu, né? Porque a gente não escolhe Jesus, Jesus que nos escolhe. Isso. E aí você entrou, começou a frequentar a igreja, foi batizado nesse local, como é que foi? Comecei, não cheguei a ser batizado exatamente nessa igreja, que depois ela se dividiu, era uma igreja pequena. Essas igrejas, 1 ano e pouco, eu me batizei, mas sem conhecimento praticamente da palavra como eu tenho um pouco de conhecimento hoje, né? Aí você chegou a se afastar, se desviou logo depois? Aí automaticamente, eu comecei, a igreja se dividiu, como eu falei aqui, e aí eu fico um pouco distante, que era no Jardim Gabriela, em Jandira, São Paulo. Aí fui me distanciando, e aí conheci uma moça na época, e comecei a namorar, e ela era da igreja católica. E aí eu comecei a frequentar a igreja católica, aí eu fiquei um tempo lá, depois de um tempo eu parei de ir também, que não estava me sentindo, não estava preenchendo o vazio. Aí eu fui me afastando, vim aqui para Serrinha, fiquei um tempo aqui, mais ou menos. Quando você fala assim, não estava preenchendo o vazio, o que é esse vazio que as pessoas tanto falam sobre isso? Eu creio, pastor, que quando a gente aceita Jesus, a gente morre para aquele mundo e nasce para Cristo. Mas eu, no caso, ainda estava meio prematuro ainda, entendeu? Eu li alguns versículos, alguns irmãos também passavam alguns estudos para mim, mas eu acho que eu ainda estava meio prematuro. Aí eu fui me afastando e fiquei sem frequentar a igreja nenhuma, um bom tempo. E aí você veio para Serrinha? Vim para Serrinha. Mas aí, no caso, você se divorciou. Você chegou a casar lá? Cheguei a casar. Aí você veio... Ou seja, você saiu da presença do Senhor, o casamento também foi para o espaço. Fiz uma bagunça na minha vida espiritual. Bagunçou tudo. Foi. E aí você pegou o caminho dos nordestinos, de volta para o sertão. De volta para a minha terra. Volta para a minha terra. Aí eu vim aqui, eu não frequentava nenhuma, mas há um tempo atrás, mesmo antes de eu ir para São Paulo, e eu parava aqui, na época do pai, do Ramalho, eu passava aqui e ficava vendo os cultos. Aí eu falava, meus irmãos, um dia eu vou vir para essa igreja. Não é que eu vim parar aqui. Como é que você veio parar aqui no Monte Oreb? Eu vim para Monte Oreb através de um evangelismo que teve lá no bairro do Cruzeiro, residencial Minha Casa Minha Vida, no Recanto das Flores. Teve um irmão que não sei nem se está frequentando aqui ainda, o irmão Zé, chegou na minha casa um dia acho que foi uma sexta-feira à tarde.
me avisou que o pastor Técio mandou ele me procurar para pedir autorização para fazer o evangelismo lá, por eu ser o representante do bairro. Achei um trabalho muito lindo, que foi aquela troca do quiosque, do telhado do quiosque. A gente chegou lá nesse bairro Recanto das Flores e passamos a roçadeira, tiramos lixo, trocamos as telhas do quiosque, pintamos o quiosque, plantamos árvores lá. Verdade. E fizemos depois um trabalho evangelístico, né, no bairro que Cris mora. Você era o presidente da associação? Rapaz, na verdade ainda sou, porque quando começou lá, teve uma eleição e eu ganhei como presidente do Recanto das Flores. E aí nunca teve outra eleição após essa. E a associação não é registrada. Então hoje eu me encontro como vice-presidente do bairro do Cruzeiro, Estação, Recanto das Flores e Tranquedo Neves. Hoje eu sou vice. Qual é a sua diferença maior da sua vida, Cris, antes de Jesus e depois de Jesus? O que é que você conta de mais diferente nessa sua história de vida? Antes de Jesus eu queria levar tudo do meu jeito, entendeu? Era meio bruto, acho que hoje ainda preciso melhorar ainda mais. Mas desses 4 anos para cá, que Jesus me deu a oportunidade de estar aqui na casa dele, minha vida tem sido transformada. A minha fé, eu acho que aumentou 90%, porque hoje tudo que eu faço, o meu foco é Jesus. Se eu acordo para ir no banheiro, urinar, eu tenho que orar primeiro. Pera aí. Tem que orar Nunca vi ninguém essa história, não. Pois eu... Você pede autorização, é? Então acho que primeiro, eu tô pecando. Não para urinar, né, pastor? Mas quando eu levanto nas madrugadas, primeiro eu oro. Converso sempre com Deus, porque eu acho que um homem sem Deus, ele é como um saco vazio, ele não consegue se manter de pé. Hoje eu agradeço primeiro a Deus, depois ao pastor Técio, à igreja Monte Oreb, que me deu a oportunidade de voltar para a casa do meu pai, a qual nunca era para eu ter saído, porque naquela tarde, eu comecei e não terminei de concluir, aquele evangelismo me fez rir, me fez chorar, e não trouxe só eu para Monte Oreb, trouxe várias pessoas também para outras igrejas. Então, aquele evangelismo que a Monte Oreb fez no Recanto das Flores, ao qual eu sou muito grato até hoje, inclusive queria até pedir ao pastor uma outra oportunidade que possa voltar a fazer esse trabalho lá, que deu frutos. A gente fez 2 vezes, se eu não me engano, lá. Acho que foi um dos poucos bairros que a igreja investiu 2 vezes seguidas. A cidade tem muitos bairros, e, naturalmente, a gente escolhe um bairro por ano, 2 bairros por ano, para fazer um trabalho desse. Né? Já tivemos em outras localidades aqui, quando a gente leva corte de cabelo, às vezes também, questão de aferição de pressão, faz aquele trabalho social todo, né? Às vezes também alguma cesta básica, quando é no Natal, um panetone, uma coisa desse tipo, Dia das Crianças também. E é importante quando a igreja se envolve socialmente com essas comunidades e alcança pessoas como Cris e tantas outras que foram também abençoadas, né, com aquele trabalho evangelístico ali. E, naturalmente, claro que a igreja toda se envolve, né? E essa história de você ser candidato a vereador, como é que surgiu esse desejo de entrar na política? Quando cheguei de São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal de Serrinha. Sim, mas isso não é um motivo assim... O que é que te levou a ser candidato? O que me levou a ser candidato é ver o sofrimento das pessoas a qual eu venho trabalhando já há 11 anos. Tinham algumas campanhas que a gente fazia e eu saía nas casas do Recanto das Flores pedindo alguns alimentos para o nosso centro de recuperação. E aí tinha algumas pessoas que... Eu quero fazer um parêntese nessa fala de Cris, para você entender, às vezes a cabeça de Cris, talvez nem ele entenda direito. Cris está desempregado já tem algum tempo, e às vezes não teve nem o que comer em alguns momentos. Verdade. E ainda assim você estava preocupado em arrecadar a cesta básica para o centro de recuperação, sem ter, às vezes, dentro da sua própria casa. Com coisas que eu já acompanhei e conheço, né, da sua história. Mas, sim, o que é que você pretende sendo eleito, se Deus lhe abençoar com um mandato? Aí, pastor, finalizar primeiro aquela fala, depois eu respondo essa. Eu entrava em algumas casas, o pessoal dizia que não tinha condições de ajudar.
Mas aí eles pegavam no meu braço, me levavam lá dentro e me mostravam. Às vezes tinha 1 quilo de açúcar, estava pela metade, 1 quilo de arroz estava pela metade, e eles, mesmo assim, me perguntavam se servia, mesmo sem eles ter o suficiente para se manter. Então, essas coisas eu fui observando e vi que eu teria condições de fazer algo pelo esse povo. É tanto que agora, no começo da pandemia para cá, completou, mesmo eu desempregado, 117 cestas básicas com doações minhas, através de pessoas que eu tenho pedido também. Então, assim como eu pedi para os trabalhos da nossa igreja, eu também pedi para famílias carentes. E também teria coragem de voltar a pedir, se caso alguém precise. Mas o que me fez mesmo, respondendo a pergunta do pastor, eu saí candidato, foi devido ao desemprego. Os moradores do Recanto das Flores se juntaram com algumas pessoas do Cruzeiro e colocaram alimentos na minha casa de 3 a 4 meses, sem eu precisar comprar nada. Inclusive, eu contei até aqui na igreja. Então, eu me vi desempregado. Não tenho o ensino fundamental completo. A prefeitura não deu mais oportunidade de emprego. Eu espalhei currículo para a cidade toda, não tive oportunidade. Então, eu entrei na área da construção civil, de ajudante de pedreiro. E, quando tinha serviço de ajudante de pedreiro, eu trabalhava. Quando não tinha, eu ia capinar algum quintal, como eu faço até hoje, ou fazer algum trabalho assim para que eu possa trazer o pão de cada dia para meus filhos. Que mesmo assim, às vezes não tem sido suficiente para eu me manter. Então, algumas pessoas têm me ajudado, para a honra e glória do Senhor. Quando as pessoas dizem assim que crente com política, cristão com política não dá muito certo, às vezes a pessoa entra na política e a política tem muita proposta maligna, né? Eu vivi nesse ambiente político há algum tempo e a gente vê que existe muito descaso, desvio de recursos mesmo. Pessoas que se elegem, né, com essa proposta, às vezes de levar o evangelho, e chegam lá, se vendem, os seus mandatos fazem negociatas, né? Como é que você vê essa questão de político e cristão, igreja e política junto? Eu não temo, porque a própria Bíblia diz: não juntar esse tesouro na terra para que não falte no céu. Eu não tenho ganância nem por poder e nem por dinheiro. E eu tenho projetos. E se eu não tivesse projetos, eu também não teria colocado à disposição da população para estar entrando na casa das pessoas e estar pedindo voto. Então, eu acho assim, que a gente evangélico, a gente tem que ser luz, em meio às trevas. Então, se as pessoas tentam me corromper com dinheiro ou com coisas ilícitas, eu primeiro vou conversar com Deus, porque eu creio que se eles me oferecer e eu aceitar, eu estou sendo até pior do que a pessoa que me ofereceu. Então, eu acho assim, o que Deus preparou para mim é meu. O que Deus não prepara para mim, eu acho que não tem como eu meter a mão. É por isso que o pessoal dizem, o bom cristão, ele não pode ser político. Então, como eu falei para o pastor, eu falei: pastor, se no caso acontecer uma coisa dessa comigo, eu acho que eu vou ficar triste, porque eu tenho que falar algo de Deus para essa pessoa antes dele conversar comigo. E se eu sair da minha casa e não fazer uma oração antes de eu ir para a Câmara, ou vir para a minha própria igreja, ou para o trabalho, não adianta eu sair de casa, porque a tudo pertence a Ele. Deus, Ele nos deu a vida, então nós devemos agradecer a Ele pelo pão que Ele nos dá, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva, por tudo que há nessa terra. Então, pastor, eu não temo vir uma pessoa com dinheiro. Assim como eu rejeitei, eu estou sem moto para fazer meus trabalhos, eu não tenho uma bicicleta para poder eu sair para um povoado fazer meus trabalhos, mas eu tenho Deus. E quando a gente tem Deus, eu digo a vocês também que estão nos assistindo aí, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, como na Bíblia está escrito, e você fala para aquele monte andar, ele se move. Então, a minha vida se resume na fé que eu tenho em Deus. Eu creio que o que Ele preparou para mim é meu. Não quero entrar em política para querer pisar em ninguém,
não quero tomar espaço de ninguém. Eu fiz parte do PT durante um bom tempo, não fui filiado, entendeu? Mas também não estou aqui para falar de política. O pastor me fez o convite para falar da minha vida e eu espero em Deus que, se caso eu não entre na área da política, que Deus me mantenha fazendo meu trabalho, que eu venho fazendo já há 11 anos e pretendo fazer pelo resto da minha vida. Um ministério que teve aqui na igreja, chamado Mãos à Obra, né? É um ministério de colegas lá do meu seminário, que já faz isso há algum tempo. Eles localizam uma pessoa que tem alguma dificuldade, saem de Salvador, não cobram nada para a igreja, apenas a alimentação que a gente dá, e eles reconstroem casas ou constroem casas para pessoas necessitadas. E aí eu acho que você também, vendo esse exemplo, né, dos Mãos à Obras aqui, eu acho que você participou da construção da casa de Zezinho, né? Lá deu uma ajuda, de Mariazinha também. E aí você veio desenvolvendo também esse ministério Mãos à Obra, né? Você junto com Eliseu, Adelso também, vários, né, que gostam de se envolver com esse tipo de... Acho que a última foi de Gabriel, né, que vocês participaram. E aqui, dentro da igreja, quais são seus planos ministeriais, assim? O que é que você acha que a igreja precisa se envolver? E quando você fala igreja, eu estou falando de você, porque você é a igreja, né? O que é que você acha que a igreja precisa se envolver junto com o sofrimento das pessoas? Em que área? Eu acho que a nossa igreja automaticamente já está envolvida. Eu vi aquele trabalho dos Irmãos à Obra, é tanto que eu tenho um sonho de nós da Monte Oreb ter uma equipe Irmãos à Obra, a qual a gente também já vem desenvolvendo alguns trabalhos, e o pastor falou que o último foi de Gabriel, mas não foi, o último foi da casa da irmã Josi. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E através da ajuda de Deus, eu creio que a gente tem sim, temos condições de fazer esse trabalho, um trabalho parecido, muito bonito, por sinal, Irmãos à Obra. Então, esse sonho, já em cima de alguns projetos que nós desenvolvemos, junto com os trabalhos que eu faço pela Associação no Bairro do Cruzeiro, em parceria com a Monte Oreb, eu já consegui 346 digitórios. Com essa da irmã Josi lá, são 7 casas entregues. E fora os digitórios que a gente faz, e caso não gaste um dia todo, eu também não coloco. Eu só coloco em soma dos digitórios quando eu passo o dia inteiro. Entendeu? Então, vamos, para a gente encerrar, nosso tempo aqui é curto. Vou fazer uma pergunta rápida e você me dá uma resposta rápida, sem pensar muito. Um momento alegre da sua vida. O momento alegre da minha vida foram muitos. Um dos mais alegres da minha vida foi o dia que eu me batizei, desci as águas aqui na Monte Oreb. Eu me emocionei bastante. Ainda me emociono até em falar, porque eu acho que Deus é tão bom comigo que eu não me acho digno de tamanha bondade Deus tem na minha vida. Porque aqui foi muitos momentos bonitos na Monte Oreb. Eu me batizei, eu me casei aqui, foi outro momento lindo. Minha esposa, que está no Alto Alegre também, mando um abraço para ela. Sou muito feliz com ela há 15 anos, estamos juntos e nos casamos. E eu só tenho a agradecer a Deus por Deus me dar a oportunidade, a segunda oportunidade de hoje estar frequentando a Igreja Monte Oreb e estar ajudando o nosso pastor e nossos irmãos em Cristo a ajudar pessoas, que é um sonho. Me conte agora um momento triste na sua vida. Um momento triste na minha vida foram 2, na verdade. Um foi que eu perdi a minha cunhada há um mês e pouco atrás, e o outro foi o nosso irmão, ele pegou o coronavírus e deu um AVC. E há um tempo atrás eu tinha perdido a minha cunhada com AVC. Imagina que o nosso irmão pegou os dois, o AVC e o coronavírus. E ali eu me derramei na presença do Senhor e até emocionei falar, porque Deus é bom, viu? Deus é bom demais. Sem palavras, Deus é bom demais.
Deus Amém. hoje, Ele está em casa, para a honra e glória do Senhor, está melhor, e eu creio que a recuperação dele será ainda melhor, para a honra e glória do Senhor. Um arrependimento que você tem. O arrependimento que eu tenho é não ter aceitado Jesus antes. Eu primeiro estou dando porrada nas brigas da vida, em um e outro. Gostava de brigar? Tá antes? bebendo. E acabava os jogos da Copa Rural. Eu ia para a zona rural beber, chegava de madrugada, ia me esperando. E teve aquela paciência toda comigo. E eu fiquei pensando, rapaz, será que isso aqui é bom? A pessoa bebe, chega na segunda-feira, está ressaqueado, brigado com a esposa. Então é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter aceitado Jesus muito antes. Porque agora eu posso garantir para todos vocês, eu bebi dessa água da fonte. E eu creio que nunca mais terei sede. Amém. Um sonho. Me conte um sonho que você tem. Um sonho que eu tenho é me tornar vereador. Me tornar vereador e poder ajudar pessoas em grandes quantidades. Porque eu acho assim, que se eu conseguir ajudar pessoas, eu sem ter condições de comer o pão de segunda a sexta. Porque às vezes tem que deixar o pão de manhã para meus filhos à noite, porque não dá para comprar de manhã e à noite. Então eu creio que Deus me dando a oportunidade de eu ser um vereador, eu creio que eu posso fazer um trabalho que tem muita oportunidade de ser reconhecido no primeiro semestre. Eu creio. Ok, aí um pouquinho da história do Cris, contando a sua vida, a sua trajetória de vida. Se você também quer contar a sua trajetória de vida, escreva para nós, venha aqui divulgar, distribuir, né, as suas experiências. Muito bem, Cris, quer colocar alguma coisa para o final? Já estamos encerrando, já vamos chamar nosso momento musical. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de pedir a todas as pessoas que estão nos assistindo que olhem um pouquinho mais de carinho para o Centro de Recuperação Compaixão e Graça, que ali tem pessoas que cada um tem uma história de vida, e eu já vi pessoas se recuperarem ali, e muitos que estão lá também querem uma oportunidade de estar aqui no meio da gente. Então, para isso acontecer com a frequência maior, dependemos do apoio de todos vocês. Ok, então fica agora com o nosso momento musical com a Bruna. Como posso eu conter tua presença, se nem mesmo céus e terra te contém? Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim? Que tem todo o infinito por morada, mesmo assim quis um lugar para se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama faz de mim um vaso e tua presença é o meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória.
tem todo o infinito por morada. Mesmo assim quis um lugar pra se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama faz de mim um vaso e tua presença é o meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória, e quando se derrama faz de mim um vaso e tua presença é o meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória. Quando se derrama dentro de mim, ele faz de mim um vaso a transbordar, e tua presença é o meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória.